Olá, meus irmãos! Hoje é dia 8 de maio, com a graça de Deus, estou aqui para a partilha da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor nossos corações, tudo aquilo que nós trazemos dentro dele, colocamos na presença do Senhor com confiança e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja continua nos apresentando o Evangelho de São João, do capítulo 6. Ele é bastante importante. A igreja, ela vai apresentar todo esse capítulo 6. Ele faz esse grande discurso sobre a Eucaristia. Então, por isso que a igreja, ela vai colocando cada dia para nós um trecho desse Evangelho. O tema dele é muito importante. Jesus faz esse discurso na sinagoga de Cafarnaum, depois dele ter feito naquela tarde a multiplicação dos pães. E no dia anterior, ele tinha feito a multiplicação dos pães no dia anterior. E depois ele anda sobre as águas na madrugada para encontrar com os discípulos e acalma a tempestade, mostrando então que ele tem o poder sobre o seu corpo, poder sobre o pão. E ele tem o poder de transformar o pão no seu corpo. É um milagre que a igreja chama de transubstanciação. Aqui no Evangelho, Jesus disse à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar, não o atrair. A igreja, ela nos ensina que a fé é um dom de Deus. E é Deus que nos atrai a Ele. Isso é graça dele. Não deixa faltar essa graça para ninguém. Deus não deixa faltar. É o que diz a igreja. Só que é preciso a gente cooperar com o auxílio do Espírito Santo. Porque a fé é um dom que nós recebemos no nosso batismo, através do Espírito Santo. Por isso que é preciso a nossa cooperação. Pedir a Deus o dom da fé. De estar sempre pedindo: Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. É um dom de Deus, mas precisa da nossa cooperação. Jesus diz para nós aqui no Evangelho: eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que acolhe Jesus, que crê em Jesus, abraça Jesus. Ele vai ressuscitar no último dia. Se assim nós viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus diz que o que está escrito nos profetas, que todos serão discípulos de Deus. Todos. Jesus está falando da revelação de Deus através dos profetas, através também de Jesus Cristo, que nos instrui para Deus, porque todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Ou seja, aquele que ouviu o Pai, ouviu os profetas e foi instruído. Jesus está dizendo para nós aqui no Evangelho: este vem a mim. Aqui a importância de nós ler sobre os profetas, ler os evangelhos, para que nós também tenhamos conhecimento do Pai através dos profetas, através do próprio Jesus que nos fala no evangelho. E Jesus, ele deixa bem claro que ninguém viu o Pai. Quando o apóstolo Filipe pergunta para Jesus: mostra-nos o Pai, Jesus diz para Filipe: Filipe, quem me vê o Pai. Jesus é o rosto humano do Pai. Ele nos revela o rosto do Pai. Meus irmãos, sem fé, ninguém vai se salvar. Ninguém. Jesus disse: em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Lá na carta aos Romanos, na primeira carta, no versículo 17, vai dizer que o justo vive pela fé. Lá nos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é acreditar em algo que você ainda não vê. É aquilo que foi revelado por Deus. Fé é um abandono em Deus. É uma confiança. É como uma criancinha que se abandona na mão da mãe, do pai. Ela confia. Ela não fica questionando a mãe, o pai. Ela vai chorando para o colo do pai, da mãe. Isso é uma fé humana. Só que existe uma fé divina. Da gente confiar e acreditar em Deus, na palavra de Deus. E sem essa fé é impossível agradar a Deus. Isso está bem claro na palavra de Deus. E Jesus, ele continua dizendo para nós aqui no Evangelho:
Eu sou o pão da vida. Temos 2 pão que é o pão da padaria que alimenta o nosso corpo e o pão da Eucaristia que alimenta a nossa alma. A vida da alma, que é a vida eterna. É uma vida que começa aqui, que vai ter a continuidade na eternidade. E Jesus vai explicando para eles: os vossos pais comeram pão no deserto, no entanto, eles morreram. Era só apenas um alimento do corpo. Eis aqui o pão que desceu do céu. Jesus está falando dele mesmo. Ele é o pão, quem dele comer nunca morrerá. Gente, a Eucaristia, se ela não fosse realmente o corpo e alma e a divindade de Cristo, esse discurso de Jesus não teria nenhum sentido. Esse discurso de Jesus mostra para nós que realmente ele está presente e vivo na Eucaristia. Jesus diz: quem comer este pão viverá eternamente. Porque o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Mais na frente, Jesus vai dizer: quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu ressuscitarei no último dia. Se a Eucaristia não fosse realmente corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, esse discurso dele seria vazio. Só que nunca foi vazio, nunca, jamais o discurso de Jesus foi vazio. Na Eucaristia, nós podemos querer ficar querendo entender, não podemos querer ficar entender com os nossos sentidos, o corpo, o sangue de Jesus. Não podemos querer entender essa forma na Eucaristia. Acontece na transubstanciação. Isso quer dizer substância, é transformado, que a Eucaristia é a substância. É aquilo que faz um ser aquilo que ele é. Por exemplo, por que nós, mulheres e homens, por que nós temos 2 olhos? Os animais também têm. Por que nós temos 2 ouvidos? Os animais também têm. E qual que é a substância do nosso corpo que nos faz ser homens e mulheres? É algo que você não vê, é a alma. Aonde tem a inteligência, a liberdade, a vontade, a memória, a consciência. E os animais, eles não têm alma imortal, como que nós, seres humanos, temos. Somos imortal. A substância que faz o ser aquilo que ele é o que faz você ser homem. Não é a sua cor, a sua altura, seu peso, seu sexo. O que faz eu ser um ser humano, não é a minha alma. O que faz eu ser um ser humano é a minha alma. Isso é a substância que você não vê. Então, na Eucaristia, ali acontece a substanciação do corpo, sangue de Cristo. Quando acontece a consagração do pão e do vinho, ele é transformado na substância do corpo e o sangue de Cristo. Aonde você não vê a substância presente naquele pão. Aonde você não vê o corpo, o sangue de Jesus ali. Você tem a espécie. No corpo, sangue de Cristo, ali você tem a espécie, que é aquilo que você vê, que é o pão. Você vai ver a cor do pão, o gosto do pão. Isso é só aparência. Só que a substância você não vê. Porque quando acontece que é consagrado a substanciação do pão, ele continua sendo pão. O vinho continua sendo vinho. Só que a substância do pão e do vinho que você não vê, não é mais a substância do pão e o vinho. É o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Nós vamos encontrar no Evangelho os milagres que Jesus fez, que explica muito bem isso. Jesus fez o milagre da Eucaristia. A aparência continua sendo aparência de pão. Só que a substância agora é o corpo, sangue, alma e divindade. Quando ele multiplicou os pães lá no deserto, ele mantém as 2 coisas, tanto a aparência quanto a substância. Porque ele pegou o pão, multiplicou o pão e continuou tudo pão. Ele manteve a aparência do pão e manteve a substância do pão.
E quando Jesus faz aquele milagre lá nas bodas de Caná, ele pegou a água e transformou no vinho. E ali Jesus mudou duas coisas: a substância e a aparência. Porque a água já não tem mais gosto de água, tem gosto de vinho. E o vinho não é mais água. Então, mudou também a substância. Então, veja que a Eucaristia, ela muda só a substância na multiplicação dos pães. Ele não muda e nem a substância e nem a aparência. E lá nas bodas de Caná, ele muda a aparência e a substância. Você conseguiu entender? A gente precisa pedir o Espírito Santo que nos dê a fé e nos dê o entendimento para que a gente consiga entender. Qual é a diferença da substância e aparência na Eucaristia? A aparência continua, é o gosto de pão, cheiro de pão, cor de pão, mas não é mais pão, porque a substância da qual você não vê é o corpo de Cristo. É o milagre que só Deus consegue fazer pelo poder de sua palavra. Ele dá ao sacerdote o poder de usar as palavras dele. Este é meu corpo, este é meu sangue. É a mesma palavra que criou o mundo, do nada. É a mesma palavra que Jesus fazia os milagres. E agora ele faz também na Eucaristia. Feliz aquele que acredita, daquele que tem fé. Como Jesus diz para Tomé. Tomé que não acreditou na presença de Jesus. Jesus falou para ele: coloca seu dedo no meu lado aqui. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Feliz aquele que crê sem ter visto. Feliz aquele que crê sem ter visto. Não precisa da gente ver, a gente tem fé que Jesus está presente na Eucaristia. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em São João 6, de 44 a 51. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que ressuscitou, o Pai por ele foi instruído. Vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. É o pão que eu darei, é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos a palavra de Deus tocar o nosso coração. Pedimos, Senhor, hoje que reaviva a nossa fé. O Evangelho, ele deixa bem claro que ninguém é capaz de ir até Deus se não for Deus o atrair. Ir a Deus pela graça que Ele nos concede. Não que somos merecedores. Quantas vezes que nós quebramos a aliança com Deus, fomos infiéis. Mas nós entendemos que sem a graça de Deus, nada nós podemos construir, nada podemos edificar.
sem a sua graça. Deus permite que nós aproximamos dele, porque ele é o puro amor. Ele se sente atraído não pela nossa santidade, mas pela nossa miséria, pelos nossos pecados, e não pela nossa santidade. Que Deus se atrai, ou que desperta o amor de Deus e o faz com que ele se aproxima de nós, é o amor que ele tem por cada um de nós. Por isso nos alegramos no nosso coração por tão grande dom que nós somos capazes por nós mesmos, não somos capazes por nós mesmos de dar nenhum passo na direção do Senhor, se Ele mesmo não nos atrair. Ele nos atrai simplesmente pelo seu amor por cada um de nós. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.